Os irmãos não imaginam a minha felicidade de estar aqui com vocês e trazer uma palavra para vocês. Essa palavra não vem de mim. Essa palavra está vindo do próprio Deus. Porque eu estava preparando uma mensagem para cá, desde quando eu fui escalado, e o Senhor preparou essa mensagem e me deu essa mensagem no meu coração, e eu sou obrigado a dizer isso a vocês. É importante que vocês saibam que o Senhor está cuidando de você, que o Senhor está à frente, Ele quer de você um compromisso sério com Ele. Relutei para fazer essa mensagem, fui em várias partes, procurei, aí escolhi um texto pequeno que foi lido hoje, no início do culto, com tantos outros que tem, porque foi assim que Ele determinou. Eu estou muito contente de estar aqui, irmãos. Mais de 2 anos que eu não venho à frente e trazer uma mensagem para os irmãos. Muito alegre mesmo. E, como surpresa para mim, a nossa irmã, que Deus abençoe a sua vida, traz uma mensagem de louvor que também está dentro do contexto da mensagem, que é a minha experiência de vida, é o meu deserto e o que Deus fez na minha vida. Mas vamos lá, vamos à mensagem. A palavra do Senhor nos diz lá em Lucas 6,46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? É uma pergunta. Ele também fala lá em 1 Pedro 1,4: como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância, ou quando viviam na ignorância. Essa tradução é dessa Bíblia aqui, Bíblia Thompson. Pode ser que não esteja de acordo com a Bíblia que vocês estão usando, mas é a que eu gosto mais de buscar. Eu acho assim mais clara, mais perto daquilo que é a verdade dentro das traduções. Quando nós somos crianças, nós fazíamos com gosto o que os nossos pais nos pediam, né? Quando nós somos crianças, a gente obedece ao pai. Já na adolescência, na juventude, o desejo de obedecê-lo sempre foi o mesmo, ainda mais quando coincidia com momentos mais interessantes naquela fase da nossa vida. Talvez você não tivesse vontade de obedecer, fazia obrigado e revoltado, resmungando. Isso aconteceu comigo, irmãos. Ora obedecia e ora não obedecia, arcando com as consequências. Aliás, tudo o que fazemos na nossa vida tem consequências. A desobediência traz consequências. Esse recado vem para nos alertar das escolhas erradas feitas no passado e que fazemos hoje. Não só são as escolhas do passado, mas as de hoje também, principalmente para nós que somos cristãos. Hoje, devido a nossas más escolhas, colhemos os resultados amargos, mas mesmo sofrendo as consequências dela, não nos permitimos ouvir a voz do Senhor. Não permitirmos sermos moldados pelo oleiro. Nós queremos ser donos de nós mesmos. Eu posso, eu sou todo poderoso. Como disse o pastor Jober hoje, eu sou racional. Será que estamos sendo racionais?
Hoje, devido às más escolhas, colhemos os resultados amargos, mas mesmo sofrendo, não nos permitimos ouvir a voz do Senhor. Não permitimos sermos moldados, como eu já disse, em ter principalmente uma coisa: humildade no coração para reconhecer os nossos erros. O que nos falta em tudo é humildade. Nós somos arrogantes. Qualquer escolha errada que fazemos hoje ou amanhã também terão suas consequências. Elas podem ser boas ou ruins, positivas ou negativas, imediatas ou vagarosas, mas Deus, o justo juiz, irá cobrar de cada um de nós. Ele vai cobrar, irmãos. Os nossos erros, a nossa desobediência traz consequências. E muitas vezes elas são dolorosas. É onde eu entro agora com o meu testemunho. Eu sofri isso. Eu fui para a igreja, alguns já sabem dessa história, com 7 anos de idade. A minha primeira professora da escola das crianças foi a minha sogra, diaconisa Esther Lourenço Gambelin. Fui batizado. Antes do meu um dia antes do meu batismo, debati com um pessoal de uma outra religião no centro de São Paulo e quase que eu perco o meu batismo, porque dei ouvido a vozes estranhas. Mas meu pastor Miguel Correia, na época, me orientou e ele pregou naquele dia. A mensagem dele não durou 15 minutos, mas foi o suficiente. As minhas escolhas erradas fizeram com que minha família sofresse, que eu sofresse, porque mesmo sendo batizado, aceitando Jesus na minha vida, eu falhava com Deus tremendamente. Não que eu fosse um devasso, mulherengo, fazia as coisas erradas de forma assim, mais graves, não. Até era temente a Deus. Fazia minhas orações, ia trabalhar, fazia minhas orações, lia a palavra do Senhor, mas não era obediente, não cumpria os propósitos que Deus queria para a minha vida. E isso ocasionou muitos problemas. Resumindo, de tudo que nós passamos, o meu deserto foi vir para o Vale do Ribeira. Foi no Vale do Ribeira que eu me converti de verdade. Foi nesse deserto que Deus me colocou, aonde muitas vezes nós contávamos as moedas para comprar o pãozinho, nunca faltou nada, mas nós contávamos as moedas. Foi ali que o Senhor me resgatou. Então, quando eu ouço esse louvor, irmã, e outros tantos, eu me recordo de tanto que eu tive, de tanto que o Senhor me deu, mesmo sendo rebelde, não cumprindo a ordem dele, mas tudo se esvaziou, nada prosperava, nada crescia, e esse é o fundamento desta mensagem. Se eu sou desobediente diante de Deus, se eu sou um cristão e não estou cumprindo a vontade de Deus na minha vida, Ele vai nos abençoar, Ele não nos abandona. O amor dele é imensurável, o amor dele é maior do que nós possamos imaginar. Ele não vai deixar faltar nada para você, mas Ele vai te colocar no deserto. E Ele te coloca no deserto por amor, porque Ele quer que você seja corrigido, Ele quer que você seja moldado pela mão dEle, para fazer a vontade dEle. Nós estamos aqui para isso, irmãos. Os prazeres do mundo, irmão, não levam a nada. As oferendas que o mundo nos traz grandes consequências, principalmente na vida familiar. Meus filhos sofreram, minha mulher sofreu, minha esposa sofreu, eu sofri.
E hoje, depois de passar pelo deserto, eu vejo a glória de Deus na minha vida. É difícil, porque ela diz lá, né? No mundo tereis aflições. Não temas, eu venci o mundo. É difícil? É difícil. Mas Deus está à frente de tudo, irmãos. Deus está no comando da nossa vida. E Ele traz para nós grandes coisas. Basta nós fazermos o que Ele quer. Com os tempos primórdios, em relação às pessoas religiosas, isso eu estou falando de nós, viu, irmãos? Não estou falando de gente lá de fora, não. Que nós, me incluo, inclusive. Também precisamos alertar a cristandade de hoje a parábola dos dois irmãos que temos no livro de Mateus 24, de 45 a 51, que foi lido. Ilustra as pessoas cristãs somente a título de fachada, que batem no peito, que se diz cristãs. Eu sou cristão. Eu falei hoje aqui na escola bíblica que toda pessoa que fala para mim que é honesto, eu tenho que ficar com o pé atrás com ele, porque quem é honesto não precisa falar que é honesto. Ele precisa ser honesto, mas não precisa falar. O cristão é a mesma coisa. Todo cristão, na minha atividade principalmente, que chega para mim e fala: não, mas eu sou isso, eu sou isso, eu sou um cristão, eu sou de tal denominação. Nossa, que é isso? Eu não vou fazer nada. Fique com o pé atrás dele, porque ele não precisa falar, ele precisa demonstrar que ele é verdadeiro cristão e está fazendo a vontade de Deus, está obedecendo a vontade de Deus. Então, batem no peito dizendo que são cristãs, mas levam uma vida totalmente longe de Deus e esquecida do Evangelho, sem nenhum comprometimento com a vinha do Senhor. Aquela passagem que nós lemos, que o pastor Sebastião leu, fala exatamente de uma vinha. O cuidado com a herança dos filhos. O pai pediu para cuidar da herança. Será que nós estamos cuidando da nossa herança? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus para chegarmos aonde Ele quer que nós chegamos, que é a cidade celestial, que é a nossa herança? E nós voltando aqui, ou ainda aquelas que publicamente optam por dedicar a sua vida a Jesus, assumem um compromisso de fogo de palha. Não, eu vou fazer igual aconteceu aqui nessa passagem, nós vamos chegar nela lá ainda. Não, eu vou fazer. Não, pode deixar comigo, pastor, olha, eu sou, pode ficar tranquilo. Mas na hora, foge. É o fogo de palha. É aquele cristão que não tem comprometimento com Deus, não é com o homem, não é com o pastor, é com Deus. Irmãos, eu quando tenho uma responsabilidade dentro da igreja, pergunta para minha filha, para o meu neto, como é que eu sou, para minha esposa. Fico agoniado. Eu não quero chegar atrasado. Eu fico orando, pedindo ao Senhor que me dê sabedoria, que me dê o entendimento, que Ele tome a frente das minhas palavras, que eu não fale de mim mesmo. E quando eu sou escalado, então, se for um mês atrás, é um mês que eu fico sofrendo e clamando ao Senhor e buscando compromisso com Deus para cumprir o que Deus quer na minha vida, para poder trazer uma mensagem, uma palavra para vocês. E não é diferente no louvor, não é diferente na escola bíblica, em qualquer setor, quando se fala da obra do Senhor, o compromisso tem que ser pleno. Eu não posso desobedecer ao meu Senhor, porque eu estou cuidando da minha herança. A minha fé é individual. Você não vai me salvar se eu não cuidar de mim mesmo. Se você não cuidar de você, meu irmão, você vai perder a sua herança. E o Senhor está cobrando isso de nós hoje. Faça as coisas do Senhor não como fogo de palha, não para se aparecer, não para se exaltar, porque quem é exaltado aqui é Deus, é só o Senhor Jesus,
e o Espírito Santo de Deus. Só a eles nós devemos exaltar e glorificar o nome dele. Não existe exaltação pessoal aqui, não importa não importa faculdade, escola, não importa nada. Não existe exaltação no meio do povo de Deus. A nossa exaltação tem que estar direcionada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Indo lá no verso 30 de Mateus 24, então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: eu vou, Senhor. Mas não foi. Foi negligente, desobediente, renegou a sua herança, falou que ia, mas não foi. Pastor, pode contar comigo, hoje eu estou lá na igreja, eu vou fazer isso, vou fazer... E não aparece. Você não está falando com o pastor, você não está falando com os membros da igreja, você está falando com Deus. E as consequências disso são trágicas, são duras, porque o Senhor abençoa, mas Ele também afasta a mão. Depende da situação. Ele fez isso comigo. Estou dando o meu testemunho para vocês. Ele fez isso comigo, Ele afastou. Então, irmãos, foi negligente. Em Tiago 5,12, segundo verso, a segunda parte do verso diz assim: que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caias em condenação. A própria palavra do Senhor fala: você vai ser condenado se você não cumprir aquilo que você falar. Se eu falo sim, eu tenho que ir até o fim, não importa se eu tome prejuízo ou não. As consequências são piores se eu falar sim e não for. Então a sua palavra como cristão, meu irmão, tem que ser sim, sim, não, não. Fora disso, não provém do Senhor. Amém? Não podemos refletir à luz dando mau exemplos de desobediência a Deus. Muitos de nós também fazemos o mesmo e acabamos desobedecendo a Deus. E as consequências do agir de Deus para aqueles que desobedecem são dolorosas, e a correção é demorada e muitas vezes dolorosa. Quando você desobedece a Deus e Ele fica triste com você, como eu disse lá, Ele não vai te abandonar, mas Ele vai te colocar no deserto. E essa ida para o deserto, ela é dolorosa, muitas vezes. Ela é demorada. Eu fiquei 5 anos em Miracatu, fiquei 11 anos em Registro. Aí o Senhor me ordenou para vir para Peruíbe, eu vim para Peruíbe. Eu ainda estou no deserto, irmãos. Quantos anos fazem? Faz as contas. Eu já estou a 3 e 4, estou indo para 4 aqui. Quando você desobedece a Deus, você desobedece a Deus, como aconteceu comigo, Ele vai te corrigir, mas Ele vai te moldar. Ele não vai, mesmo você se voltando ao Senhor, se colocando novamente aos pés do Senhor, sendo humilde. Olha, Senhor, eu reconheço o meu erro, eu errei. Ele conhece você. Mesmo antes de você gerado, Ele conhece você. E Ele vai moldar você no tempo dEle. No tempo dEle. Ele não vai ser assim da noite para o dia. Então, por isso que antes de nós desobedecermos ao Senhor, nós temos que pensar muito, analisar, pedir sabedoria ao Senhor, buscar ao Senhor de forma plena, com compromisso, com leitura da palavra, com oração, com jejum, permanecer em comunhão com Ele, mesmo na hora da adversidade. Porque para você retomar a partir do deserto, demora. E muitas vezes ela é dolorosa. Para nos corrigir diante da desobediência, Deus primeiro irá levar você ao deserto, e ali, de acordo com a vontade dEle,
poderemos ficar até 40 anos andando de um lado para o outro. Isso aqui é um exemplo que eu dei dentro da palavra do Senhor. Desobediência, como os outros que desobedeceram, os homens da palavra, está até aqui relacionado, não vou passar para os irmãos, vocês sabem, desde Adão, Saul, Sansão e assim por diante, ia demorar um pouco mais. Todos sofreram consequências porque desobedeceram a Deus. E o povo aqui também, porque passou 40 anos rodando igual João Bobo. O Senhor não abandonou. Dava água, dava sombra, o fogo à noite, certo? Ele não abandonou, mas vai ficar no deserto até você mudar o seu coração. E é assim que Ele faz conosco. Por isso que não compensa desobedecer. A obediência é uma virtude de todo cristão. Nós temos que ser obedientes. Nós temos que ser obedientes igual Jesus foi obediente. Jesus era Deus, o próprio Deus. Ele veio aqui, se transformou em carne, se colocou no meio de nós. Veja o que aconteceu com Ele. Mas Ele não desobedeceu e nem se vangloriou de ser Deus. Ele continuou até o final, porque Ele queria resgatar você, resgatar a mim. Então por que desobedecer? Se Ele é o maior exemplo e nós temos que seguir a Jesus. Nesses 40 anos, igual eu falei, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram nos termos da terra de Canaã. Está lá em Êxodo 16:35. Então Deus não vai te abandonar você não, mas você vai sofrer as consequências da desobediência. Vai sofrer. E muitas vezes com percas. Então, meus queridos irmãos, é melhor obedecer do que desobedecer. E só conseguiremos se formos verdadeiros cristãos compromissados com a obra redentora e permanecendo em plena e constante comunhão com o nosso Deus em orações, consagrações sinceras e com humildade em nosso coração. Sem isso nós não conseguimos. E uma das palavras que eu não coloquei aqui proposital é o amor. O amor é a principal palavra aqui. Sem amor, nenhuma dessas daqui vale nada. Você tem que ter amor a Deus acima de qualquer coisa, que é o mandamento do Senhor. E quem tem amor a Deus obedece o que o Senhor quer, não desobedece. Felizmente ainda encontramos muitos que podemos comparar ao primeiro filho. No verso 28 e 29 nos diz assim, lá de Mateus, que disse que não iria atender o pedido do pai, mas após meditar, viu que estava errado e compareceu para fazer o serviço. Olha a diferença. Sim, sim, não, não. Aquele que falou não, são aqueles que ouviram o Evangelho, e apesar de duro no entendimento, Dante, muitas vezes rebelde, Dante, revoltados, Dante, qualquer coisinha me afetava, certo? Inicialmente não colocaram o Senhor em primeiro lugar na vida. O Dante fez isso. Qualquer coisa, pisava no meu pé, eu chutava o balde e saía e não voltava mais. Não tinha compromisso, não tinha conversão. Mas no decorrer do tempo a palavra de Deus agiu. O Senhor me colocou no deserto e de forma poderosa em sua consciência, na minha consciência e coração, o deserto me tratou. E após a orientação e a correção do Pai através do Espírito Santo, refletiram em suas atitudes e as consequências de uma vida sem Deus. Logo se arrependeram, se humilharam, se permitiram ser moldados e se dedicaram a seguir verdadeiramente em obediência plena em busca de sua herança. Essa é a nossa função. Vamos sofrer? Vamos. Mas não importa a luta, não importa o que você está sofrendo, obedeça.
Obedeça, porque o Senhor vai cumprir as promessas dele na sua vida, como está cumprindo na minha. Eu nunca me imaginei estar morando aqui em Peruíbe. Eu nunca me imaginei estar morando em Registro, muito menos em Miracatu. Mas esse foi o meu deserto. Foi aonde eu aprendi a obedecer. Não sei se vocês sabem, Registro não tem igreja. Eu morava em Registro, são 50 quilômetros até Miracatu. Sabe quem chegava primeiro na igreja? O Dante. Todo final de semana, eu não ia durante a semana, não daria porque da minha atividade. Quarta-feira, não sei nem se tem culto lá de quarta, mas na época tinha. E domingo também não dava para mim ir. Mas de sábado, eu estava lá. E meu neto junto comigo. E minha esposa. Minha esposa teve uma fase que não foi mais. Minha filha. Nós estávamos lá. Louvando, adorando e cumprindo o que o Senhor nos colocou na mão. Isso é obediência. Eu pergunto a vocês, não precisa responder, eu também não vou responder. Fica na sua cabeça, na sua mente e no seu coração. Qual será a nossa herança se estamos em desobediência? Qual será? Essa palavra nos convida a meditar nas atitudes que temos para com Deus e se perguntar com qual dos filhos vamos nos identificar. Qual deles? Aquele que falou sim e não foi, ou aquele que falou não e foi? É momento de reflexão, meus amados irmãos. Deus nos permitiu passar pelo deserto do mal que assolou a todos nós. Outra coisa, eu passei por um deserto, eu acredito que os irmãos aqui, alguns também já passaram, se não todos. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, nós passamos por um deserto agora recentemente. Essa pandemia, mais de 2 anos, quase 2 anos, né? Ainda não terminou não, irmãos. Não terminou não. Se você pensa que acabou, não acabou. Vê a China, vê o Japão, o que está acontecendo. Então é momento de obediência. É momento de se colocar diante do Senhor novamente. Se você está falando com Deus, busque cumprir a vontade de Deus na sua vida. Não seja negligente ao chamado do Senhor. Permita que Ele faça morada na sua casa, no seu coração, no meio dos seus filhos, no seu esposo, na sua esposa. Permita isso. Chame eles para comunhão. Não fale com Deus. Precisamos de comunhão plena, estar ligado com o trono da graça e orientado pelo poder do Espírito Santo, para que as setas do maligno que vivem de redor não nos atinjam com as oferendas desse mundo em que vivemos. Se nós falhamos com Deus, nós ficamos abertos aos ataques do inimigo que está em derredor. A nossa fraqueza em desobedecer a Deus permite que o inimigo traga para nós maus momentos, piores momentos, vou até dizer assim, porque aí você vai continuar falhando com Deus. Então cuidado. Somos templos do Espírito Santo aqui na terra, meus irmãos. Não deixe que a luz do Espírito Santo se apague. Não se permita que o inimigo, com suas artimanhas, venha trazer discórdia, dúvida, temor, dor e choro, que poderá levá-lo a desobedecer. Não permita. Ele não tem poder na sua vida. Você tem Jesus na sua vida. Você tem o Espírito Santo para te orientar. Você tem uma barreira espiritual que a hora que ele vem para te atacar, se você estiver em obediência, ele foge, ele cai, mas ele não vai te atingir. O Senhor tem para você e para a sua família e para a sua igreja muito mais do que possamos imaginar.
Não aceite a desobediência, não aceite a derrota, não aceite a afronta. É isso que o inimigo quer. O Senhor Jesus nos alerta lá em João 16,3: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Foi o que eu disse lá atrás. Mas essa passagem diz assim: tenho-vos dito isso, para que a mim tenhais paz, que em mim tenhais paz. Então fique em paz, não se preocupe. Se você está em obediência a Deus, você está em comunhão com Deus, você não está falhando com Deus, fique em paz. Pode vir pandemia, pode vir outras pragas, pode vir o que for na sua vida. Pode até acontecer igual muitos perderam os pais, perderam filhos, perderam netos e assim por diante, esposo, esposa, que se abalaram. Mas aquele que é de Cristo, aquele que vive em obediência, glória a Deus por tudo. Agradeça a Deus, louve ao Senhor, não importa as dificuldades. Ai, meu Deus, irmão Dante, mas é muito difícil. Não é difícil não. Não é difícil não. O que o inimigo quer é que você acha que tudo é difícil. Mas não é difícil não. Temos que entender isso. O que será de nós se nos momentos das aflições estivermos longe do Senhor, porque estamos em desobediência, sendo desobedientes? O que será de nós? Aí vem tudo isso, e o que acontece? Como obediente pode ser tragado, você também pode ser tragado como desobediente. Só e a tua salvação? E a tua herança? Como é que fica? Então glorifique a Deus. Não deixe de cumprir a promessa, as coisas do Senhor. Não deixe de cumprir o que você for escolhido para fazer diante do Senhor. E não se permita desobedecer de forma nenhuma, porque a nossa herança não é aqui, irmãos. A nossa herança está lá, ó, lá no céu com Jesus. É a nossa herança, é lá. Ter Jesus ao nosso lado, nos ajudando a carregar os fardos, ou sofrer com uma carga que não podemos carregar. Eu prefiro Jesus do meu lado. Ah, meu irmão Dante, mas o senhor é forte, o senhor pode carregar uma carga mais pesada? Não. Eu sou tão fraco como qualquer um. Se Jesus não estiver ao meu lado, carregando o meu fardo, eu não vou aguentar. Mas se eu estou no caminho do Senhor, sou obediente ao Senhor, Ele está me ajudando a carregar o fardo. É por isso que eu tenho que glorificar. É por isso que eu tenho que exaltar o seu nome. É por isso que eu tenho que obedecer. Porque Ele tem feito isso na minha vida. E vai fazer na vida de cada um de vocês. Ele vai carregar o fardo com você, então não importa. Pode vir o fardo que for. Eu prefiro estar com Jesus, porque nas nossas aflições Ele dará o conforto e a paz que precisamos para continuar a nossa caminhada. Eu prefiro Jesus. Você tem que dizer isso: eu prefiro Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Porque aí Ele vai ajudar você na caminhada. Não vai para a direita nem para a esquerda. Vai o caminho que Ele está direcionando. Vai pelo caminho que Ele está direcionando. Ele está carregando o teu fardo. Ele vai acompanhar você. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar sabedoria através do Espírito Santo. Oh Pai, puxa vida, eu não sei fazer isso, não sei aquilo. Mas eu vou pedir para o Espírito Santo me ajudar. Irmãos, eu vim de uma família. Minha mãe foi para a igreja cedo, depois de uma certa idade. Eu tinha 7 anos quando ela foi. Minha mãe foi uma das pregadoras na igreja, levou muita gente para a igreja através da palavra que ela levava. Mas ela sempre falhou muito com Deus. E eu não aprendi nada na minha casa. Era muita truculência, muita coisa que acontecia, não importa falar. Eu não aprendi a administrar nada na minha vida. Tudo que eu galguei na minha vida foi sozinho. Tudo. Lutando com dificuldade, aprendendo.
como diz na linguagem popular, dando murro em ponta de faca. Então eu não sabia administrar, não sabia administrar dinheiro, eu não sabia administrar o que eu ganhava, nada. Eu administrava muito mal o meu lar. E o Senhor fez tudo isso mudar. Depois que eu me converti de verdade e passei a obedecer, tudo mudou. Hoje eu não faço nada sem orientação do Espírito Santo. Hoje eu não faço nada sem falar com Deus antes. Eu não estou falando para vocês que o Senhor me deu essa passagem, essa mensagem. Creia, quem quiser crer, quem não quiser, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu falo com o Senhor. Eu tenho essa oportunidade de Ele me dar no meu coração o que Ele quer para vocês, o que Ele quer para a igreja, o que Ele quer de resultado amanhã. E isso não é de hoje. Eu já tive com a mensagem pronta, subindo no púlpito, o Senhor vem para mim e fala para mim, muda essa mensagem, vai tal mensagem. Sabe o que é isso? Eu acho que isso já aconteceu também com alguns pastores aqui, com alguns irmãos aqui. Eu estava pronto para pregar, sentado ali, ó, e o Senhor fala, não é essa mensagem, é outra mensagem. Então é essa a obediência que nós temos que ter. O Senhor fala com você desde que você esteja colocado diante dEle e fazendo a obra dEle e caminhando com Jesus ao teu lado e pedindo a Ele orientação através do Espírito Santo, pedindo a Ele que te ajude nas menores coisas. Eu estou com um problema na minha casa lá assim. Fale com o Senhor. Mas puxa vida, mas o Senhor vai sim, Ele vai cuidar. Ele vai cuidar porque Ele não quer ver você sofrer. Você é filho dEle, você é herdeiro do trono. Ele não quer sofrimento para o cristão. Ele vai abastecer. Então obedeça. Concluindo, meus irmãos, buscar uma vida de obediência cristã é o caminho para mostrarmos nossa gratidão a Deus. Adotando práticas de culto ao Pai em nossa rotina, estamos valorizando o amor dele por nós e reconhecendo que ele é merecedor da nossa obediência mais profunda e do nosso louvor. O Senhor é merecedor de tudo. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Ainda vivamos em oração. Orar contribui para que estejamos sempre ligados nos assuntos relacionados ao reino de Deus e alinhado com sua perfeita vontade. Irmãos, graças a Deus, há muitos anos nós somos intercessores. E a oração tem alimentado a nossa alma. Com a oração eu estou em comunhão com Deus. Em oração, eu estou lendo a palavra do Senhor. Em comunhão, eu estou com vocês, meus irmãos, porque nós somos iguais. Em oração, eu estou orando por você. E o Senhor está ouvindo. Tenho fé nisso. Ele tem ouvido as nossas orações. É importante também para estimular o crescimento e amadurecimento espiritual. A oração é o crescimento espiritual para a nossa vida, o amadurecimento espiritual. Se eu oro, eu estou crescendo. Como eu disse aqui, acho que eu já preguei aqui uma vez, subir nos degraus espirituais. Cada vez que eu oro, cada vez que eu obedeço a Deus, eu estou subindo os degraus. Uma hora eu vou chegar lá. Essa é a minha fé. E é a fé que nós todos devemos ter. Afinal, a jornada cristã não é um processo simples, mas um conjunto de etapas de aperfeiçoamento do ser humano. Esse crescimento espiritual, o subir a escada, é o aperfeiçoamento espiritual. Quando eu era criança, eu era criança. Quando adolescente, adolescente. Quando jovem, jovem. Quando idoso, idoso. Isso é um crescimento. E a vida nossa é assim também. É feita por etapas e ela vai crescendo devagar. Ela não vai crescer da noite para o dia, ela vai vindo. Só que nós não podemos perder a comunhão com Deus para não entrarmos no deserto. É só esse o detalhe.
Quanto mais você estiver em comunhão com Deus, você está afastado do deserto. Quanto mais você obedecer, você está afastado do deserto. Mas se você não desobedecer, você vai para o deserto. Etapa de aperfeiçoamento do ser humano. E uma das bases principais desses hábitos são fundamentais para a nossa vida cristã, já que orar e obedecer é uma forma de conversar com Deus e manter a nossa comunhão. Irmãos, essa é a mensagem que o Senhor nos pediu para trazer para a igreja. E eu sei que o Senhor, quando faz as coisas, Ele tem um propósito. Não sei quais são os propósitos dele, mas para minha vida foi um alerta novamente. O louvor que a irmã cantou também me fez lembrar do meu deserto. Como tem um outro louvor também que a gente canta em casa lá, porque eu não aguento cantar. Eu passo a chorar e não tem jeito. Eu me lembro do meu deserto. É isso que nós temos que fazer. Obedecer e não ir para o deserto. Claro que o deserto foi exemplo para mim, mas eu estou falando isso para vocês hoje aqui, nesta palavra, para você não ir para o deserto, porque não é fácil. Amém? Que Deus abençoe, que essa mensagem possa ter vindo de encontro ao seu coração e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, de cada irmão aqui presente. Amém?